O receio de ser rejeitado quando se experimenta o desejo. Tudo parece ter terminado quando, na realidade, está apenas começando. Albert Havard. Todos nós já estivemos lá, coração acelerado, olhos baixos, rosto ruborizado. Maria lembrou daquela tarde de verão. Com o coração nas mãos, ela confessou seus sentimentos a Juan, mas a resposta não foi a esperada. Eu não sinto da mesma forma, disse Juan. O mundo de Maria desmoronou, mas por quê? Estoico, porque uma simples palavra pode conter tanto poder sobre nós. Rejeição, esse sentimento de não ser desejado ou valorizado por alguém que nos importa. Pierces usam como uma lança. Lágrimas nos separam, nos fazendo sentir vulneráveis e por vezes nos afundando na introspecção do ser humano, pois pela natureza buscamos aceitação e conexão com os outros. Somos seres sociais e nos tempos antigos, ser rejeitado poderia significar a diferença entre a vida e a morte. Em nossa era moderna, isso ainda é verdade. A filosofia estoica oferece uma perspectiva única. Imagine viver em uma realidade onde a rejeição não define você, onde seu valor não depende de validação. Uma perspectiva onde a rejeição é vista não como um fracasso, mas como uma bênção. Pode soar estranho, mas para entendê-lo devemos nos aprofundar no mundo do estoicismo e descobrir como essa filosofia antiga pode transformar nossa relação com a rejeição. Nos próximos minutos, embarcaremos em uma jornada através do tempo e da mente, descobrindo a sabedoria dos estoicos e como aplicá-la em nossas vidas diárias. Convido você a continuar ouvindo e descobrir por que a rejeição está longe de ser uma maldição. Pode ser uma verdadeira bênção, especialmente no contexto histórico e com os números-chave do estoicismo. Para entender como o estoicismo pode mudar nossa percepção da rejeição, devemos mergulhar em suas raízes e compreender seus fundamentos. Imagine a antiga Grécia, um mundo de deuses, heróis e filósofos, onde nasceu o estoicismo em 300 AC, em Atenas, sob os ensinamentos de Zenão de Cítio. Sua escola filosófica era chamada de Stoa Poikile, significando varanda pintada, onde Zenão costumava ensinar. O estoicismo, essencialmente, é uma filosofia que nos ensina a aceitar a vida como ela é, reconhecendo que algumas coisas estão além do nosso controle. Enfatiza que sempre podemos controlar como reagimos a essas coisas. Se viajarmos de Atenas a Roma, encontraremos figuras emblemáticas do estoicismo que levaram seus ensinamentos a outro nível. Sêneca, conselheiro do imperador Nero, oferece insights profundos sobre a natureza humana, enfatizando a importância de viver em harmonia com a natureza e aceitar as adversidades e alegrias com equanimidade. Marco Aurélio, imperador romano e influente pensador, em suas meditações, reflete sobre a vida, a morte e viver virtuosamente, sem ser subjugado pelas circunstâncias. Não podemos esquecer Epicteto, um ex-escravo que se tornou um renomado professor estoico, famoso por afirmar que não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Esses filósofos, com suas vidas e ensinamentos, mostram que, independentemente de nossas circunstâncias, sempre temos o poder de escolher como enfrentar a vida. Essa mentalidade nos ajuda a ver a rejeição não como uma ameaça, mas como uma oportunidade. Antes de nos aprofundarmos em como o estoicismo nos ajuda a enfrentar a rejeição, é essencial compreender que essa filosofia não é um conjunto rígido de regras, mas sim um guia para viver com propósito, significado e percepção. A perspectiva estoica da rejeição destaca a resiliência. Toda vez que experimentamos a rejeição, não é o ato em si que nos machuca, mas como interpretamos isso. Essa é uma premissa fundamental no estoicismo. Se observássemos de cima, como se fôssemos espectadores de uma peça teatral, veríamos uma pessoa dizendo não à outra. No entanto, na mente dos rejeitados, isso se transforma em um turbilhão de pensamentos e emoções. Não sou bom o suficiente. O que fiz de errado? Por que não me querem? Epicteto, com sua sabedoria penetrante, nos diz que as pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pelas visões que tomam delas. Dessa perspectiva, a rejeição, como qualquer outro evento externo, é essencialmente neutra. Não tem valor intrínseco positivo ou negativo. É simplesmente um fato, uma resposta. A dor ou a alegria que sentimos é o produto de nossa interpretação. Marco Aurélio nos lembra: se você está angustiado por qualquer coisa externa, não é a coisa em si que o perturba, mas seu julgamento sobre ela, e está em seu poder apagar esse julgamento a qualquer momento. Ao ver a rejeição não como um veredicto sobre nosso valor, mas como uma mera resposta, uma perspectiva diferente, ou até mesmo uma oportunidade de autoaprendizagem e crescimento,
A filosofia estoica nos ensina a enfrentar a rejeição de maneira transformadora. Sêneca, em suas cartas, apresenta a ideia revolucionária de que o obstáculo é a forma como as adversidades testam as almas fortes. Adotar essa perspectiva da rejeição a transforma não em uma barreira, mas em um desafio, um convite para questionar nossos próprios julgamentos, fortalecer nossa resiliência e encontrar um propósito mais profundo em nossas vidas. Não há dúvida de que mudar nossa percepção da rejeição é um desafio, mas o estoicismo nos fornece ferramentas para transformar essa experiência em uma fonte de força e sabedoria. Em seguida, vamos descobrir exatamente como realizar isso. Quando você enfrentar a rejeição, pense em Edison, pense em Rowling, pense em todos aqueles que receberam um não e ainda assim encontraram outra forma. A rejeição não é o fim, é o início de uma nova aventura. Você está pronto para embarcar nela? Como lidar com as ferramentas estoicas de rejeição na vida cotidiana? Imagine ter uma ferramenta que permita enfrentar qualquer desafio com serenidade. Se pudesse olhar a adversidade nos olhos e dizer bem-vinda, você estaria pronto para o kit de ferramentas estoico para lidar com a rejeição. Primeiro, exploraremos a dicotomia de controle, um conceito proposto pelos estoicos. Dividimos o mundo em duas categorias, o que está dentro do nosso controle e o que não está. Ao considerar a rejeição, percebemos que não podemos controlar como alguém se sente ou pensa sobre nós, mas podemos controlar como reagimos a essa rejeição. Essa distinção nos liberta da carga de tentar manipular o mundo externo e nos capacita a trabalhar em nosso mundo interno, em nossa resposta à rejeição. Diante de um não, em vez de questionar por que fomos rejeitados, devemos perguntar o que podemos aprender com isso. Vamos um passo adiante. Os estoicos praticam a indiferença, não ignorando suas emoções, mas não se deixando levar por elas. Suas emoções são como o vento, soprando forte, mas você, como uma árvore resistente, permanece firme, deixando o vento passar pelas suas folhas sem arrancá-las. Reconheça a presença das emoções temporárias, como dor ou frustração, diante da rejeição, mas não permita que elas o derrubem. Após a experiência de rejeição, é essencial realizar uma autoanálise. Não se trata de se culpar ou encontrar falhas, mas de entender e aprender. Questionar suas emoções e respostas, explorando as crenças subjacentes que influenciam suas reações, abre um diálogo com seu eu interior. Essa prática de autoconhecimento é crucial para encontrar áreas de crescimento e ajustar sua perspectiva. Como desafios práticos, proponho 2 desafios: o desafio diário e o desafio de enfrentamento da rejeição. O desafio diário consiste em dedicar 5 minutos todas as noites para refletir sobre o seu dia. Houve alguma rejeição ou desafio? Como você reagiu? O que aprendeu com isso? Essa prática diária ajudará você a se tornar um observador de suas emoções e comportamentos, proporcionando clareza e autoconhecimento. Já o desafio de enfrentamento da rejeição propõe que na próxima semana você enfrente algo que teme. Pode ser algo pequeno, como pedir um desconto em uma loja, ou algo mais significativo. O objetivo não é obter um sim, mas sim enfrentar o medo da rejeição e aprender com a experiência. Em conclusão, a rejeição, vista através da lente estoica, não é uma maldição, mas uma bênção disfarçada. Armado com ferramentas estoicas, a rejeição pode transformar-se de um monstro aterrorizante em um professor sempre pronto para ensinar e orientar você em direção a uma versão mais forte e sábia de si mesmo. Os benefícios da rejeição, sob a mentalidade estoica, vão além da dor momentânea. Primeiro, fortalece nossa resiliência e caráter, moldando-nos em pessoas mais sábias e melhor preparadas para enfrentar futuros desafios. Segundo, a rejeição nos dá a oportunidade de reavaliar e ajustar nossos caminhos, enxergando-a não como uma porta fechada, mas como uma placa indicando um caminho melhor alinhado com nossos propósitos. Terceiro, a rejeição promove o autoconhecimento e o aprimoramento pessoal. Diante da rejeição, somos compelidos a nos olhar no espelho, questionar nossas crenças, ações e desejos, e iniciar uma jornada de introspecção. Em última análise, a rejeição não é um fim, mas o início de uma nova aventura. Ao adotar a perspectiva estoica, convido você a olhar para a rejeição com olhos frescos, considerando-a não como um castigo, mas como uma bênção disfarçada. Aceitar a rejeição com sabedoria e coragem pode conduzi-lo a territórios inexplorados de autodescoberta e crescimento. Ao abraçar uma visão estoica dos desafios da vida, percebemos que cada obstáculo pode ser transformado em uma oportunidade.
A rejeição, longe de ser um resfriado na sombra desolada, pode ser um de nossos maiores aliados. Como um professor silencioso, a rejeição nos convida a crescer, fortalecer nosso caráter e reavaliar nossas vidas. Ao encarar a rejeição através da lente estoica, ela deixa de ser um monstro para se tornar um professor e um aliado, guiando-nos para uma vida mais significativa e conectada. Ao concluir esta jornada pelo estoicismo, encorajo você a continuar explorando e incorporando os princípios estoicos em sua vida diária. Cada desafio, cada não, cada obstáculo pode ser o combustível necessário para acender a chama da sua evolução e autotranscendência. Ao enfrentar cada dia como uma nova oportunidade, guiado pela sabedoria atemporal dos estoicos, você se torna o autor de sua própria história. Agradeço profundamente pelo seu tempo e atenção a este vídeo. Se ainda não for inscrito, por favor, inscreva-se no canal e deixe seu like para que esta mensagem alcance mais pessoas. Obrigado. Até o próximo vídeo.